Capítulo 61. A situação da família Gu. Guren encostou a cabeça no tronco da árvore e começou a explicar: a minha família sempre viveu do comércio. Aqueles que não têm uma boa aptidão para o dao marcial, desde que se tornem bons nos negócios, podem ter um status equivalente a um cultivador forte. Por exemplo, se uma pessoa for muito boa em negociação e conseguir fechar bons negócios para a família, mesmo que ela não esteja no reino espiritual, ela poderá ter uma posição de elder na minha família e ninguém questiona isso. Mesmo se um júnior for muito mais poderoso do que um desses elders, ele sempre será respeitoso e obediente. Nós fazemos isso para valorizar aqueles que mais contribuem com a renda da família. Nós sempre fomos imparciais e não nos envolvemos nos assuntos das outras famílias e escolas da Província Dourada. O motivo disso é porque nós fazemos negócios com todas as pessoas. Um comerciante nunca deve pender para um lado em detrimento do outro. Seguindo essa filosofia de vida, mesmo que tenhamos perdido alguns bons negócios, a gente sempre se manteve imparcial. Os negócios que perdemos sempre foram irrisórios em comparação com os bons negócios que sempre fechamos. Muitos dos nossos clientes e fornecedores atuais sempre valorizaram essa nossa postura e por isso sempre foram fiéis à nossa família. Há alguns anos o segundo elder da família Olong, Olong Jr., se reuniu com o meu pai e os principais elders da minha família. Ele solicitou que a minha família desse apoio bélico à família Olong. Eles estavam com a intenção de tomar as minas de irídio da província Zhang. Nesse momento, Zhao Tian franziu o senho e demonstrou uma certa raiva em seu semblante. Guren continuou: as forças da província Zhang são relativamente mais fracas do que a força da província Dourada. Contudo, para que a família Olong tivesse sucesso nos seus planos, eles precisariam das 4 grandes famílias da província Dourada. Mesmo tendo o grande poder do grande elder Olong Zizao e o poder arrasador do patriarca, Olong Bai, a família Olong precisaria de um grande número de tropas para ocupar e estabelecer as suas forças no território tomado. Eles informaram que as famílias Lin e Ming haviam se unido a eles e que nós deveríamos marchar com eles. Era evidente que o meu pai não aceitaria aquela proposta. Além do fato de que a família Olong estava marchando unicamente a fim de obter benefícios e ganhos pessoais. O meu pai nunca concordou com a forma que as famílias Olong e Lin sempre trataram os seus empregados. Os empregados das minas de irídio sempre foram tratados de forma humana e de certa forma, eles sempre foram bem remunerados. Se a família Olong assumisse o controle das minas de irídio, eles escravizariam todos os trabalhadores delas. Enquanto escutava atentamente, Zhao Tian cerrou os punhos e se lembrou de todos os anos de dor e sofrimento que ele e todas as pessoas e gerações dos vilarejos de trabalhadores viveram. Tudo aquilo era por causa da ganância e falta de humanidade das famílias Olong e Lin. Agora eles queriam impor esse mesmo tipo de vida para as pessoas da província Zhang. Que tipo de existência era a família Olong? Enquanto Zhao Tian se afundava em ódio, Guren continuou: o meu pai nunca entendeu o motivo da família Ming se unir àquela luta. Os Ming sempre foram nobres e justos, por isso, lutar por uma bandeira de ganância e crueldade não fazia o menor sentido. Mesmo assim, o meu pai resistiu. Com as seguintes palavras, ele recusou o chamado da família Olong. A família Gu nunca se acovardará e fugirá de uma luta. Contudo, uma luta que visa apenas a ganância e os ganhos pessoais, que deseja levar a escravidão e o sofrimento para pessoas inocentes e impotentes.
e que não faz nenhum sentido lógico. Nunca ostentará as bandeiras da minha família. Era óbvio que a família Olong ficaria irada e veria as palavras do meu pai como uma afronta. Mas uma vez o meu pai me disse o motivo que levou ele a usar aquelas palavras. Gu disse, meu filho. Mesmo que o inimigo seja mais poderoso. Mesmo que você compre uma briga que não pode vencer. Se você tiver a certeza de que está fazendo isso pelos motivos corretos, você nunca deve se arrepender. Se nos calarmos ou de qualquer forma, apoiarmos a covardia, nós nunca teremos a face para encarar os nossos antepassados, que honraram e criaram a nossa família. A insígnia que você carrega no peito representa a hombridade que todas as gerações da família Gu herdaram. Sempre existirá alguém no mundo que é mais forte do que você. O karma realmente existe. Todo o sofrimento que você e os seus antepassados gerarem para alguém, um dia, será devolvido na mesma moeda. Se você planta maldade, você colherá apenas maldade. Mas se você planta a bondade, você colherá bondade e respeito. Depois de dizer as palavras de Gu disse, Ren fez uma breve pausa e suspirou. Zhao Tian absorveu cada palavra daquele ensinamento de Gu disse. Anteriormente, Gu Wei tinha causado uma péssima impressão em Zhao Tian. Contudo, depois de conhecer Gu Ren e algumas pessoas da família Gu, a cabeça de Zhao Tian havia mudado bastante. Sempre haveriam maçãs podres em uma cesta. Mas tendo um patriarca como Gu disse, como poderia existir alguém tão oposto como Gu Wei? Gu Wei era a personificação de tudo o que Gu disse era contra. Aquilo era uma coisa que realmente intrigava Zhao Tian, mas ele não falou nada e apenas continuou escutando. Gu Ren, pouco tempo depois da reunião, a família Olong começou a sua tentativa de suprimir a minha família. Tudo o que as outras 3 grandes famílias produziam parou de ser comercializado com a minha família. Eles sofreram algumas perdas, mas não foi nada que se comparasse com a gente. Quase 80% da renda da minha família vinha dos produtos e materiais que as famílias Lin, Olong e Ming produziam. Com isso, nós passamos por um momento de grandes tribulações. Mas devido aos nossos contatos e às nossas habilidades de comércio, nós conseguimos retomar os nossos lucros mensais. Como somente eles começaram a sofrer perdas, a família Olong decidiu mudar a sua abordagem. Violência estava fora de cogitação. Se houvesse uma luta entre as nossas famílias, somente eles sairiam perdendo. Se eles nos derrotassem, eles perderiam inúmeras tropas que eles necessitavam que se unissem a eles. Também, eles perderiam muitas pessoas e isso estragaria totalmente os seus planos. Foi por esse motivo que eles começaram a aliciar alguns élderes da minha família. O clima de instabilidade e apreensão já existia no meio da minha família. A maioria dos élderes fortes da minha família nunca se voltariam para o lado da família Olong. Contudo, alguns élderes e principalmente, aqueles que não tinham uma grande aptidão no dao marcial, começaram a receber alguns mimos e promessas da família Olong. É inegável que a família Olong é a família mais poderosa e rica da província Dourada. Se valendo disso, eles prometeram posições e deram inúmeros recursos e tesouros para os élderes que tentassem convencer o resto da minha família a se juntarem à luta deles. Gu Ren respirou fundo e continuou com uma grande lamentação na sua voz: as palavras da família Olong são extremamente tóxicas e venenosas. Os élderes que penderam para o lado deles se tornaram pessoas completamente diferentes.
Eles passaram a não se importar com as vidas dos mais fracos e começaram a acreditar que a escravidão e humilhação, que a família Olong impunha para os seus trabalhadores, era algo normal e que os fracos não têm o direito de reclamarem ou escolherem os seus destinos. Eles propagaram esse pensamento vil e aos poucos, eles infectaram várias pessoas da minha família. Movidos pela ganância, eles começaram a agir contra a própria família. Gurren suspirou e continuou, orientados pela família Olong, eles começaram a sabotar os nossos negócios e nossa família perdeu inúmeros clientes. O meu pai quis retaliar e punir essa facção que surgiu dentro da nossa família. Porém, eles eram muito cirúrgicos nas suas ações e não deixavam nenhuma evidência para trás. Além de não gostar do fato de agir contra a sua própria família, ele também não podia punir ninguém sem antes ter uma prova concreta de que eles estavam realmente sabotando a nossa família. No início, as coisas eram mais brandas. Mas há pouco mais de um ano, o líder dessa facção, o Elder Guvei, desapareceu junto com os seus 2 filhos, os gêmeos Gulin e Guliu. O que? Esses 3, quando Gurren disse aqueles nomes, Zhao Tian quase pulou de surpresa. Esses 3 foram o motivo que levou Zhao Tian até a Floresta Proibida. O rosto de Guvei e os ferimentos que ele tinha feito a Zhao Tian nunca sairiam da memória dele. Antes que Gurren perguntasse alguma coisa, Zhao Tian se acalmou e disse, desculpe. Pode continuar. Depois, eu tenho que lhe dizer algo. Gurren pareceu não entender, mas continuou, como eu ia dizendo. Depois do desaparecimento do Elder Guvei e os seus filhos, a facção deles começou a culpar o meu pai por aquilo. Esse acontecimento virou a minha família de cabeça para baixo. O meu pai sempre negou o fato e se ele agisse impensadamente, ele apenas colocaria mais combustível no fogo da discórdia. Alguns elders fortes como Guking, começaram a se render aos mimos da família Olong e acusaram o meu pai de matar os membros da família sem um julgamento justo. A família Olong prometeu mundos e fundos para Guking e forneceu diversos recursos para o seu filho Gulyun, aquele que eu derrotei na reunião dos discípulos do núcleo. Com a ajuda dos recursos da família Olong, Guking começou a cobiçar o posto de patriarca para ele. E o posto de jovem mestre para Gulyun. O único empecilho deles era a força do meu pai e o meu talento inato. Enquanto eu continuasse evoluindo, os planos de Guking nunca teriam sucesso. Foi por isso que a família Olong matriculou Olongenmia na Escola Estrela da Guerra. Olongenmia não tinha uma linhagem pura e se aproveitando desse fato, eles disseram para Olongenmia entrar para a Escola Estrela da Guerra e me aleijar. Se ele fizesse isso, ele seria aceito e tratado como um discípulo de linhagem pura. Quando eu lutei contra Olongenmia, antes que ele me aleijasse, ele sussurrou as seguintes palavras nos meus ouvidos. Após eu te inutilizar, a sua família estará sob as ordens da minha família Olong. Depois que nós alcançarmos o nosso objetivo, nós queimaremos vivos você, o seu pai e toda a sua linhagem direta. Naquele tempo, Olongenmia era muito superior a mim. Por mais que eu me enfurecesse, eu não era capaz de fazer nada contra ele. Gurren mudou a sua expressão e ficou sério enquanto dizia, depois que o irmão voltou. Você me curou e com isso eu consegui esmagar o ímpeto de Gulyun. A minha volta diminuiu as tensões na minha família e aquelas pessoas que estavam em dúvida, voltaram para o nosso lado. Nós devemos nos preparar. Pois quando o torneio de classificação da Lua Abrasante começar, as famílias Olonglin tentarão nos aleijar ou matar a todo custo.
Eu não sei o porquê, mas a família Ming se desligou das famílias Olonglin. Graças a eles, a nossa situação melhorou bastante. Mesmo que a família Lin tenha aumentado muito a sua força, se a família Ming continuar ao nosso lado, nós conseguiremos resistir por mais algum tempo. Mesmo que o destino seja inevitável e nós não tenhamos a força para vencer a família Olong, nós continuaremos a atrasar e prejudicar os planos deles. Depois que Gurren terminou, Zhao Tian resolveu falar: irmão. Tem uma coisa que eu preciso te contar. Gu Wei e os seus 2 filhos estão realmente mortos. Eles foram mortos enquanto tentavam me caçar. O que? Do que você está falando? Gurren se levantou e perguntou espantado. Eu entendo a sua agitação. Mas você deve saber de uma coisa. Eu nasci e fui criado em um dos vilarejos de trabalhadores. Para ser mais preciso, eu sou do vilarejo 8. Zhao Tian explicou. Como? Como isso é possível? Você tem uma força muito acima da média. Também, todas as pessoas dos vilarejos de trabalhadores, nascem sem veias espirituais. Como você pode ter vindo de lá? Gurren fez uma série de perguntas. Ele não conseguia acreditar nas palavras de Zhao Tian. Eu te mostrarei tudo o que aconteceu. Eu não poderei te explicar tudo sobre o fato das minhas veias espirituais. Mas eu espero que você acredite em mim e seja compreensivo. Depois de falar, Zhao Tian usou várias luzes coloridas e recriou cada cena daquele dia. Desde o seu encontro com Gu Liu e Gu Lin, até o seu encontro desesperado com Gu Wei. Tudo foi recriado, com base na perspectiva de Zhao Tian. Então, era como se Gurren estivesse vendo e sentindo tudo o que Zhao Tian viu e sentiu. Zhao Tian citava cada fala dele e dos outros 3. Gurren pôde ver tudo. A perseguição a Zhao Tian, a luta entre Zhao Tian e os gêmeos, os momentos das mortes de cada um dos 2 irmãos, a chegada de Gu Wei mutilando Zhao Tian, e finalmente. A imagem encerrou depois da chegada de Gold. Isso é tudo o que eu posso te mostrar. Quem me salvou daquela situação desesperadora me curou e me concedeu as minhas veias espirituais, foi um especialista muito poderoso. Ele matou Gu Wei bem diante dos meus olhos. Antes de me ajudar, esse especialista me fez prometer que eu nunca diria nada sobre a identidade dele. Por isso, eu não posso te dizer nada além disso. Eu apenas espero que você veja tudo pelo meu ponto de vista. Zhao Tian explicou. Depois de ver tudo aquilo, com aquela riqueza de detalhes, Gurren conseguiu compreender totalmente a desconfiança que Zhao Tian tinha quanto a ele. Depois de viver uma experiência tão desesperadora, qualquer pessoa teria um ódio enorme de toda a linhagem das pessoas que fizeram ele passar por aquilo. Gurren compreendeu e não ficou com nenhuma raiva de Zhao Tian. Ele apenas ficou ainda mais chocado com o fato de que Zhao Tian tinha alcançado o reino dominador em menos de um ano de cultivação. Além disso, a habilidade e o domínio que Zhao Tian tinha em artes marciais era algo que deveria ser treinado por muito tempo. Ele começou a imaginar quantas noites e dias Zhao Tian havia treinado para chegar naquele nível. O esforço de Zhao Tian comoveu Gurren, que começou a vê-lo como um grande exemplo de superação e força de vontade. Irmão, eu não tenho o direito de ficar com raiva de você. Na verdade, em nome de toda a minha família, em nome do meu pai. Eu deveria me ajoelhar e pedir perdão por todo o sofrimento que Gu Wei lhe causou. Gurren disse enquanto se ajoelhava.
Pare com essa baboseira. Zhao Tian segurou Gu Ren e impediu que ele se ajoelhasse. Se você quer fazer algo por mim, eu tenho uma coisa que pode ajudar a ambos, o meu povo e a sua família. Zhao Tian disse. O que é? Você pode dizer que eu darei a minha vida para fazer acontecer. Gu Ren disse determinadamente. Pare com essas bobeiras. Você disse que a sua família não tem o poder para lutar contra a família Wolong. Se vocês tivessem a discórdia e a desunião, seriam esmagados juntos com a família Wolong. E se eu te dissesse que nós podemos vencer? Zhao Tian disse com um sorriso vingativo. Vencer? A família Wolong. Isso não é algo fácil. Wolongbai pode ter alcançado o reino atroz. Ninguém na província dourada é páreo para ele. Mas, mesmo que seja apenas um sonho, se houvesse alguma esperança de derrotar a família Wolong, toda a minha família teria que se unir sob a nossa bandeira. Aqueles que se recusassem seriam punidos com a morte e enterrados como traidores. Gu Ren disse. Bom? Isso é bom. Gu Ren, eu tenho certeza que a família Ming lutará ao meu lado. Mas eu quero dar uma chance para a sua família se vingar. Daqui a um mês, me acompanhe até a sua casa. Me consiga uma oportunidade para conversar com o seu nobre pai. Quando esse dia chegar, o seu pai decidirá se quer ou não lutar pela honra da sua família e se quer se vingar de todas as artimanhas e golpes baixos que a família Wolong utilizou. Zhao Tian disse com uma tremenda confiança no seu semblante. Gu Ren, eu não sei de onde vem toda essa sua confiança. Mas se você deseja apenas se encontrar com o meu pai, eu posso conseguir isso a qualquer hora. É só você me dizer a data. Desde o dia que você me curou, o meu pai já desejava encontrar com você.